A repórter Nádia Haddad está em Osasco, onde 3 mortes já foram registradas por causa da gripe. E ela tem alguém que quer fazer uma pergunta para a gente. Bom dia, Nádia. Qual que é a pergunta do seu convidado? Bom dia, Patrícia. Quem está aqui comigo é o senhor Diran, que é motorista. Ele tem 2 filhos, inclusive não deixou nem as crianças voltarem para a escola hoje por causa da suspeita de gripe suína no colégio onde eles estudam. Qual é a sua pergunta, senhor Diran? A minha pergunta é quanto tempo esse vírus vai durar quando a pessoa espirra ou tosse, que ele pode ficar germinando para contaminar a pessoa. E a outra pergunta que eu tenho é porque está tanta dificuldade para a gente encontrar máscara nas farmácias, que eu comprei 100 máscaras para minhas crianças que vão usar a partir de amanhã, que eles vão para a escola. E a dificuldade para a gente encontrar essas máscaras, que seria eu não sei se é do municipal, estadual ou federal. E a providência fosse tomada o mais rápido possível nas farmácias ou nos pontos, ou gratuita, essa máscara. Tá certo, obrigada, Nádia. Bom, a gente acabou de falar da máscara, mas olha como é. Olha como as pessoas estão preocupadas, né? Imagina, ele comprou 100 máscaras, ele tá super preocupado porque não tem como achar mais. É o que a gente acabou de falar, né? Quem gostaria de completar, então? Como a gente acabou de conversar agora, a questão da máscara, ela não está indicada para a população, para todo mundo para a escola. Isso não é o que vai proteger a população em geral. São essas medidas básicas, como o Moisés lembrou bem, quem está gripado, ele deve evitar de ir para lugar, ele deve ficar em casa nesse momento. Ele não deve ir, principalmente criança, ir para a escola, que aí o Moisés vai falar um pouco mais. Então, ele não tem essa indicação, você fica tranquilo. Inclusive, a questão da máscara é mais complicada, você tem que trocar logo após se tiver sujidade, se tiver umidade. Se você espirrar cada vez na máscara, você tem que jogar ela fora e trocar de novo. Então, não é assim que você também consegue impedir totalmente a disseminação. Você vai ficar com a máscara, vai achar que está tranquilo, vai ficar espirrando o tempo inteiro na máscara e aí depois já não está mais. A outra questão é quanto tempo o vírus sobrevive. Fica no ar, isso. Sobrevive no ar. Depende do ambiente. Por que a gente fica mais gripado no inverno? Como sempre. Porque são ambientes mais fechados, menos ventilados. Quando você espirra, o vírus fica um tempo no ar, depois ele cai. Eles são gotículas mais pesadas. Eles não ficam... Agora, se você não tem ventilação, você está em ambientes fechados, fica mais difícil o vírus se dispersar, como a gente chama, ou seja, ele ser eliminado. Então, agora, você tem que estar... Como é que é o contato? Outra coisa que é importante. É contato próximo. É beijar, é abraçar, é estar muito próximo, menos de 1 metro da pessoa quando ela espirrar em você. O contato maior do profissional de saúde, é estar examinando uma garganta quando alguém tossir em você. É isso que é o contato com a gotícula, contato próximo. Ou pegar em alguma secreção, levar a mão no olho, na boca, nas mucosas. Isso é o contato próximo para uma gripe. Daqui a pouco a gente vai ter a resposta, doutor Moisés, vou pedir que o senhor responda depois do intervalo, com relação à escola. Porque agora acabou, as férias acabaram e aí os pais ficaram num dilema. Eu mando meus filhos para a escola ou não? Agora, se eu ficar com eles em casa, eu não tenho babá, como é que eu faço? Eu trabalho. E aí eu não quero mandar para a escola também, porque eu tenho medo que algum amiguinho esteja com gripe. Daqui a pouco a gente vai falar o que fazer nesse momento. A gente volta em instantes com o nosso Linha Direta com a Saúde. Até já. Estamos de volta com o nosso dia a dia e com o quadro Linha Direta com a Saúde. Antes do intervalo, eu pedi para o doutor Moisés responder a seguinte pergunta. O que fazer? As férias acabaram, o que fazer? Eu mando meus filhos para... Eu não, tá? Que eu não tenho filho, eu tô só dando um exemplo. Eu mando meus filhos para a escola, agora que as aulas vão recomeçar. Não mando, deixo todo mundo em casa, até parar essa história toda de gripe H1N1, que pode durar, como a gente viu, até setembro. E eu faço o quê? Fico com meus filhos fora da aula até setembro? O que fazer? É uma decisão muito difícil. A gente inclui nisso uma questão social. Os pais que não têm com quem deixar essa criança e que não podem perder. Acabei de arrumar um emprego, não posso faltar. Eu vou perder meu dia de emprego, eles vão me mandar embora. E se alguém sabe que meu filho tem gripe e está em casa, e não vão me deixar trabalhar porque eles não sabem. Enfim, a principal questão é a informação e a responsabilidade. Então, primeiro lugar, criança doente fica em casa, independente da doença.
Essa criança precisa passar por um atendimento médico, esse médico vai direcionar o acompanhamento adequado dessa criança e essa criança não deve ir à escola. Teoricamente, a escola deveria ser o local onde vá a criança que tenha condições de frequentar a escola. Claro. Nós não temos uma previsão, a previsão do secretário de Saúde de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, comentando a respeito de que a previsão é até final de setembro. Não tem isso? Pode até ser mesmo. Agora, imagine o seguinte, nós estamos vivendo hoje essa pandemia de gripe A, mas ela está correndo junto com a gripe sazonal, que é a gripe influenza comum, que a gente tem inverno, que a doutora todos os Tâmara anos, fala. como a Tâmara estava comentando a respeito da gripe de inverno. E tem os resfriados, que têm sintomas alguns com quadro semelhante. Então, fecham-se as escolas. Brasília, Osasco e Campinas, a Secretaria de Saúde adiou por uma semana o início das aulas. Então, vamos dividir isso em duas questões. Primeira questão, isso vai proteger contra a gripe? A princípio, não, porque em uma semana a gente não tem expectativa de que vai mudar muita coisa. Mas parece que em Brasília, essa semana está sendo utilizada para que se orientem os professores, para que eles aprendam o que é a identificação da gripe, de uma suspeita, para poder encaminhar no primeiro sinal esses quadros para avaliação médica. Claro. O uso do oseltamivir, ele é útil nas primeiras 48 horas. E ministrado pelo médico. Ministrado pelo médico e com condições muito específicas. Certo. Hoje nós estamos falando de um quadro de síndrome respiratória aguda grave, que independe desse quadro ser provocado pelo vírus HN1 ou por um outro vírus de gripe sazonal. Tá certo. Bom, vamos ouvir mais uma pergunta que vem das ruas. Eu trabalho em lanchonete, atendo várias pessoas. Eu queria saber se eu preciso estar lavando as mãos sempre que atender uma. E aí? E aí? Eu gostaria muito que ela lavasse a mão independente da gripe. Toda vez que vai atender, isso faz parte do quadro de Principalmente higiene. quando a gente for o próximo, quando for o próximo, com certeza. Então, eu gostaria, a questão de lavagem da mão, a gente fala frequente. A gente sabe que, na prática, você lavar a mão numa lanchonete após cada pessoa é praticamente possível. Você tem que lavar as suas mãos frequentemente. Depois de você pegar em sujidade, se você for manipular dinheiro, se você for apertar a mão das pessoas, se estiver suja, se você tiver contato com as pessoas nesse momento, porque você vai estar servindo. Agora, em que momento você serve? O que é que você faz? Você anota pedido? Então, você tem que lavar frequentemente as mãos, você não está tendo contato com isso. Então, é cada caso particular, mas você tem que lavar frequentemente as mãos, ainda mais quando você está no serviço de atendimento ao público. Claro. Né? E, principalmente, se você tocar em dinheiro, ficar tocando em balcões, ficar Dinheiro em sujidade. pode ajudar a passar a doença? Se fala o seguinte, tem estudos com influenza normal, que quando ela está em secreção, em locais molhados, ele pode permanecer ali por mais tempo. Não tem estudo de quanto tempo o vírus pode durar naquele local. Mas não tem estudo se aquele vírus vai te infectar. Agora, ninguém vai pegar em dinheiro sujo, molhado, né, melado, vamos dizer assim. Uhum. Então, as pessoas também têm que olhar um pouco. E após manipular dinheiro, ou após trocar dinheiro, a gente sempre falou, lava a mão, né? É uma questão de sempre a lavagem das mãos. É de higiene, né? Antes de mais nada. Daqui a pouco o doutor Binhardi vai explicar, afinal de contas, idoso não pega essa gripe H1N1? Daqui a pouco o senhor vai falar sobre isso, porque uma das dúvidas das pessoas é o seguinte, a gente ouviu dizer que os idosos no passado teve uma doença parecida com essa, então eles estariam imunes. Daqui a pouco o doutor Fernando Binhardi vai explicar melhor essa história.